Então, vamos começar a falar de produto escalar, também conhecido como produto interno. Assim, o protótipo do produto escalar é aquele que eu apresentei em R2, né? Você tem vetor U, nem R2, no plano, né? Vetor V, ângulo θ, então produto escalar de U por V, notado assim, também notado assim. Tem gente que nota também assim, se eu não me engano. Bom, são notações. É a norma de U, que é o tamanho de U, norma de V, cosseno θ. E aí a gente estuda as propriedades disso aqui e conclui que se você tiver um sistema de coordenadas canônico aqui, né, x, y, eixos perpendiculares, mesma unidade em cada eixo, então isso daqui vai dar o produto escalar de U por V. Aqui você tem U1, U2, V1, aliás, V2 aqui, V1 aqui, então vai dar o 1V1 mais o 2V2. Já é uma coisa fantástica, né, que essa coisa definida dessa maneira, geométrica, seja dada em coordenadas. Então você pode fazer toda a sua geometria sem se preocupar em medir os comprimentos e os ângulos, eles vão ser dados aqui. Então, vamos dizer, você tem uma maneira natural de pensar assim, bom, em Rn, você tem U igual a U1, UN, V igual a V1, Vn, definir o produto escalar de U por V como sendo 1V1 mais o N Vn. É uma maneira... Isso vai ter várias consequências. A primeira consequência é que você vai definir... daqui, né, você tem que a norma de U ao quadrado é o produto escalar de U por U, que é igual a 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, quer dizer, se você definir a norma de U ao quadrado como sendo U escalar U, isso vai ser o 1 ao quadrado mais o N ao quadrado. Particularmente, se você tiver aqui um ponto U, um ponto V, a distância de U a V, seria natural fazer isso, né? U1 menos V1 ao quadrado, mais o N menos Vn ao quadrado. Raiz quadrada disso. No mundo real, isso tem consequências, são escolhas. Né? Porque você, na verdade, tem algumas coisas que a gente mede. Você mede lá. Na verdade, acho que a única coisa que a gente mede mesmo é comprimento. As outras coisas a gente dá um jeito para medir um comprimento. Hoje, algumas coisas eletrônicas talvez já funcionem um pouco diferente, né? Mas, né? Tradicionalmente, a temperatura, você faz lá a coluna de mercúrio e mede lá o comprimento. Então. Mas você mede comprimentos. Mas não importa, você tem grandezas que você mede. Agora, tipicamente, quando você está em Rn, você tem números aqui que são medidas, eventualmente, até de coisas diferentes. Você cria o vetor com uma série de números que são seus dados e que se referem a coisas diferentes. Então, na verdade,
medir essa diferença, né? A diferença, é claro, a diferença entre U e V é o vetor U menos V1, o 2 menos V2, o N menos Vn. Mas qual é o tamanho dessa diferença? É uma escolha. Eu costumo falar que essa escolha, vamos dizer, tem situações em que é razoável você pegar o maior, né? Quer dizer, você pode pensar assim, ó, eu vou pegar a distância entre U e V como sendo o máximo de igual a 1 até N de UI menos VI. É bastante razoável. Eu penso sempre assim, você trabalha, né, você fez alguma engenharia, sonhou que ia fazer coisas em eletrônica, em materiais e tal. No fim, você arrumou mesmo, foi um emprego na administração da Ambev. Foi o que rolou, de repente até te pagam bem e tal. Né? E uma coisa que você tem que fazer lá é no controle de qualidade estabelecer, né? Você tem aqui a caixa de cerveja, então, agora a caixa de meia dúzia. Você tem aqui meia dúzia de cerveja, todas elas têm que ter, são latas ou tal, tem que ter sei lá quantos ml, acho que tem umas coisas tipo misteriosas, tipo 473 ml. É muita pretensão nesse nível de precisão você botar uma coisa em mililitros. Eu lembro que eu notava quando eu morava na França que as coisas eram em centilitros, porque eles eram menos ambiciosos que os brasileiros, mas tudo bem, 473 mililitros. Aí você vai fazer o controle de qualidade, né? Você vai olhar e aí você vamos dizer, isso aqui vamos dizer assim, seria um certo valor A. Aí você tem aqui x1, x2, x3, x4, x5, x6. Isso devia ser A. Então você tem o vetor diferença é x1 menos A, x2 menos A, etc. Né? É razoável, por exemplo, que você decida que o módulo da diferença tem que ficar menor que um certo tanto. E essa, então, é a melhor maneira. Né? Você pega as diferenças, cada coordenada, cada garrafinha tem que diferir o volume que tem ali do 473 mililitros menos que um tanto. Portanto, a medida do erro, da distância aqui, pode ser essa aqui. De repente, você acabou indo trabalhar no... Esqueci de botar o resto da caixa aqui. Fazer assim... Fazer uma homenagem ao pessoal da... Não sei se aqui está bom. Assim, o meu ponto de fuga aqui deveria... Vamos mais para cá. Mais para cá. Uma homenagem ao pessoal da expressão gráfica. Ponto de fuga aqui assim. Bom, então, de repente, você foi trabalhar numa coisa que tem a ver com material radioativo, né? E aí você tem lá x1, xn, são as diversas exposições que o camarada tem a certos níveis de radioatividade. E aqui é razoável que você diga, não, o máximo aceitável é x1, mas aqui todo mundo é positivo, eu estou botando o mais. Porque o negócio é cumulativo e não adianta ele cada vez ter sido exposto só um pouquinho, quer dizer, você mede por esses critérios aqui, é um pouquinho de cada vez, mas são muitas vezes a soma da grande, e esse negócio é grande. Natural. Né? Em nenhum dos dois casos, em nenhum caso assim que me ocorre naturalmente, eu pensaria
E não sei se alguém é suficientemente doente para pensar que isso aqui seria a maneira natural de medir o tamanho de um vetor em RN. Mas vai ser uma implicação. Então a gente vai estar fazendo uma escolha. E essa escolha tem... Quer dizer, eu vou abrir mão disso, vou fazer. E dependendo do caso, é melhor ficar com esse, não ficar com esse. Mas essa escolha aqui, ela é boa num primeiro sentido, né? Esse cara daqui é maior ou igual que esse e é menor ou igual que esse. Sempre assim, né? Quando você olha aqui, né? Claro que tem mais, porque se você pegar só o maior de todos, a raiz quadrada do maior de todos daria o maior módulo do maior de todos, então tá mais. E se você elevar isso aqui ao quadrado, tem mais do que isso. Então é uma coisa que está no meio das duas aqui, está no meio de outras e tal, não é tão ruim, mas realmente a razão para a gente escolher isso é que tem um produto escalar. Quer dizer, isso aqui, essa escolha de medir distâncias em RN assim, e de pensar em termos do produto escalar, porque nós vamos botar aqui em RN o produto escalar de x por y igual a x1, y1 mais xn, yn. Observa que isso aqui, né, com n igual a 2 ou 3, o x1, y1 mais x2, y2 é norma de x, norma de y, cosseno θ. Aqui não tem isso. Mas, algebricamente, isso aqui é muito parecido com isso. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem geometria dos vetores no plano, tem geometria nos vetores no espaço R3. Esse produto escalar em R2 e R3, ele praticamente sintetiza a geometria, porque ele encerra as medidas de comprimento e de ângulo nele. A experiência de trabalhar com essas coisas vai mostrando que você pode esquecer isso aqui e provar tudo que você quer provar, tudo que você quer fazer com isso aqui, de uma maneira puramente algébrica. E aí você olha e diz, poxa, mas praticamente tudo que eu faço aqui, eu posso fazer igual aqui assim. Então, definir esse produto escalar assim, em Rn, é uma maneira de transferir, ou melhor, de investir Rn de uma geometria, de uma fantasia geométrica, baseada na nossa experiência com R2 e R3. E R2 e R3 você tem uma experiência sensorial, né? Você enxerga, você tateia, você sabe, né? Você sabe o que é projetar. Né? Quer dizer, você tem aqui o vetor U, tem aqui o vetor V. Se você quer projetar aqui, você tem que achar esse vetor aqui. E esse vetor aqui você consegue fazendo de uma maneira simples, né? Você pega o unitário do U, esse azulzinho aqui faz 1 sobre a norma de U vezes U, chama ele de epsilon. Agora, você tem aqui o θ. Esse aqui é o V. Então, se você fizer V escalar epsilon, você vai ter exatamente V cosseno θ. Multiplicado por epsilon, você tem esse rosa aqui. Então, o rosa aqui é V escalar epsilon vezes epsilon, já que ele vai ser vetorial. Se o V estiver para cá, não tem problema, o V escalar epsilon vai dar negativo e vai continuar dando certo. E isso daqui, bom, você pode substituir isso aqui, né? Então isso aqui vai dar V
escalar U sobre U escalar U vezes U. Tá? Porque você tem U sobre norma de U aqui, você tem U sobre norma de U aqui, então você tem norma de U ao quadrado no denominador, que é isso aqui. Então essa conta, aliás, tem mais, né? Quer dizer, isso aqui pode ser feito esquecendo esse θ e usando a fórmula do produto escalar. Mas tem mais até, né? Porque se você tiver alguma outra coisa que você possa chamar de produto escalar, você também pode fazer essa fantasia. Então, isso vai nos permitir... Né? Bom, quem é esse cara daqui? Esse cara é o cara dessa reta que está o mais próximo possível de V. Tem uma demonstração simples, é dizer, bom, se eu pegar um outro cara daqui, essa distância aqui, eu tenho, vamos dizer, eu mostro que esse ângulo aqui é reto, e eu posso mostrar que esse ângulo é reto, eu sei que ele é reto porque aqui tem o θ e tal, eu fiz a projeção, ele é um ângulo reto. Mas se eu esquecer isso aqui e olhar só para essa conta, eu posso mostrar que o produto escalar deste cara daqui, por qualquer vetor aqui, ou por esse epsilon, na verdade, ou pelo U, é zero. Percebe? Eu não sei se está dando para perceber o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, olha, para eu mostrar que um vetor é perpendicular a outro, eu não tenho que medir o ângulo, eu tenho que calcular o produto escalar. Imagina, mesmo em R3, eu fico sempre imaginando vocês na aula de laboratório, né, pegando lá um ponto a origem lá no canto da sala, prega um prego lá, pega um fio, estica, aí está o vetor aqui, aí o cara vai lá, mede o tamanho do vetor, aí o outro vetor é outro fio esticado, mede o ângulo entre os dois, calcula o produto escalar, né? Quer dizer, bota as coordenadas, faz o negócio. Quer dizer, nada disso precisa ser feito porque você faz só a conta. Então, por exemplo, aqui, a conta é essa, ó. Esse cara é o rosa, esse cara daqui, vamos chamar esse cara daqui de V barra. Então, V menos V barra é isso, né? É igual a V menos V escalar U sobre U escalar U vezes U. Esse cara, se eu fizer o produto escalar com U, dá zero. E é uma mera conta, né? Se eu fizer V menos V barra escalar U, vai dar isso daqui, né? V escalar U menos V barra escalar U. E esse cara daqui, ó, V barra escalar U, vai dar V escalar U sobre V escalar V, aí U escalar U. Corta esse com esse é igual a esse, dá zero. Então, eu nem usei coordenadas. Tá? Então, esse é o fato mais importante. Esse vetor aqui é perpendicular a esse. Aí, quando eu pego um ponto aqui, eu tenho um Pitágoras. E, portanto, isso é uma hipotenusa, isso é um cateto, a hipotenusa é maior que cateto, isso é sempre menor. Não, mas é que se o plano é normal a outro, você tem que, vamos dizer, saber que, não quer dizer que, por exemplo, que todo vetor de um seja normal ao outro. O que é um plano ser normal ao outro? O plano é normal a esse daqui se ele contém um vetor normal a esse plano. Então, você tem que se adaptar. Entendo, tipo, sei lá, quando você vai entrando em vários R's por aí, porque quando você tem
quando você tem vetores lá, é fácil você, não é fácil, mas tem jeito de você ver se eles são perpendiculares. Quando você tem planos, você pega vetores para ver se eles são perpendiculares. Quando você tem espaços, coisas mais para frente, já não é tão claro se eles são perpendiculares. Sim, não é tão claro, nós vamos conversar sobre isso, mas eu estou discutindo a definição. Porque a matemática decorre das definições que você escolher. Então, estou só observando que aqui eu estou em R2, estou no plano mesmo. Mas, com essa definição aqui, eu sei que valem essas propriedades. As propriedades que eu usei são essas aqui, né? Primeiro, o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U. Isso eu uso de vez em quando aí, sem nem reparar. Segundo é que o produto escalar de TU por V é igual a T, o produto escalar de U por V. E como vale essa, também o de U por TV também dá isso daqui. A terceira é que o produto escalar de U por V1 mais V2 é igual ao produto escalar de U por V1 mais o produto escalar de U por V2. A quarta, eu tenho duas escolhas de quarta. Aqui no plano, né, é verdade que U, que é 1. Os vetores da base canônica vão ter isso, né? EI escalar EJ é igual a 0 se I diferente de J e 1 se I igual a J. Eu estou escrevendo assim porque isso vale aqui também. Bom, daqui, na verdade, decorre que eu posso deduzir que o produto escalar de U por U é sempre maior ou igual a 0 e que o produto de U por U igual a 0 implica que U é o vetor nulo. Essas são propriedades, quando você não está, porque o produto escalar pode ser definido num contexto mais abstrato, em que você não está em Rn e você não usa isso. Estou só destacando aqui. O fato é o seguinte, a gente não usou aqui nada que não esteja aqui. A gente nem usou isso aqui. A gente usou isso sim. Então, isso aqui é algo que decorre... Então, se a gente definir o produto escalar em Rn assim, é só olhar, ele vai ter essa propriedade, vai ter essa propriedade, vai ter essa propriedade, vai ter essa aqui, vai ter todas essas propriedades. Então, se eu, por acaso, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, meu exemplo predileto em Rn. Meu exemplo predileto em RN, eu penso sempre assim, tem uma turma cheia de alunos e aí a gente resolve medir um negócio qualquer aí. Um objeto, um pedaço de giz, um apagador, sei lá, e todo mundo mede e aí tem N pessoas, aí vai X1, X2, tem N medidas. Mas, supostamente, o objeto é o mesmo, a medida dele não variou, pelo menos algo que seja captável durante o tempo que a gente andou medindo, então devia ser uma coisa assim, né? Devia ser um valor x barra, essa devia ser a medida. Para algum x barra, não sei qual é o x barra. Uma coisa básica aqui é como é que eu vou daqui dar o melhor chute para o x barra. Todo mundo vai dizer, pega a média. Sei lá, média aritmética, não sei. Né? Observa que, na realidade, eu posso pensar assim, eu vou fazer o desenho em dimensão 2. x1, x2. Isso daqui é x barra
vezes 1, 1. Então você tem um vetor aqui, ó, que é o 1, 1. E tem essa reta definida por esse vetor. O que isso está dizendo é que eu devia estar sobre essa reta, mas eu estou num ponto X aqui. Então, minha decisão é a seguinte: qual é o ponto dessa reta que está mais próximo daqui? Quem é esse cara daqui? Em R2 eu sei, eu projeto, acabei de ver, faço a projeção perpendicular, mas eu estou em RN, não tem. Então eu teria que ter definido uma distância entre pontos em RN, que poderia ser qualquer uma que eu achasse razoável. Qualquer coisa, vamos dizer assim, qualquer coisa que combine, né, X, vamos dizer, se tem o vetor X, o vetor Y, qualquer coisa que pegue o XI menos YI, pegue esses caras aqui, pegue os módulos deles e combine, some os quadrados, sei lá, faça qualquer coisa, é uma maneira razoável de medir a distância. Depois pode decidir o que a gente vai ter como medir distância, mas seria uma maneira razoável. Mas, se eu adotar a medida que decorre daqui, pelo mesmo argumento que eu usei, tá certo? Aquele argumento que eu usei no plano continua valendo, porque olha só, apaga isso tudo. Daqui a gente pode dizer o seguinte: teorema de Pitágoras. Válido em Rn ou em qualquer espaço onde tem uma coisa assim. Se U escalar V igual a 0, então a norma de U menos V ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Figura U, V, U menos V, ângulo reto. Demonstração, essa figura não vale. Estou em RN, sei lá, em algum lugar. Vale o que está escrito aqui. Então eu escrevo norma de U menos V ao quadrado é igual a U menos V, escalar U menos V. Uso essas propriedades aqui, isso me dá U escalar U mais V escalar V menos 2 vezes U escalar V. É o que decorre usando essa propriedade aqui, né, o T igual a menos 1 e tal. E hipótese, isso é 0. Então isso aqui é norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Talvez seja a demonstração mais curta do teorema de Pitágoras. Mas ela vale em Rn. Se eu definir aquele produto escalar, observar que ele tem essas propriedades, ele tem essas. E então ele tem, quando eu projeto aqui, quer dizer, se eu escolher aqui, ó, se eu disser, então esse camarada aqui vai ser o meu cor-de-rosa, que está uns minutos atrás no nosso vídeo, né? Esse cara daqui vai ser o X escalar. Esse cara daqui, nós vamos chamar esse cara daqui de U. Esse aqui é o meu U.
Então, x escalar u dividido por u escalar u vezes u. Esse cara aqui é o mais próximo. Porque eu provei que se eu definir ele assim, se eu pegar um outro aqui, aqui tem um ângulo reto, outro aqui, vale o teorema de Pitágoras, então esse tamanho ao quadrado, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, como isso aqui não pode ser zero, porque é um quadrado, é um produto escalar de um cara por ele mesmo, sempre positivo. Então, esse é maior do que esse. Quem é esse cara? X escalar u. x1 escalar, esse cara aqui, ó, é x1 vezes 1 mais x2 vezes 1 mais x3 vezes 1 mais xn vezes 1. Dividido por u escalar u. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais n. Vezes 1. Então, meu x barra é a média aritmética. Então, eu ainda ganhei de brinde o seguinte, eu tenho uma maneira de medir em RN que tem uma geometria poderosa que eu posso usar e ainda de brinde ela me legitima a média aritmética. Observação, isso aqui não é, essa definição do produto escalar não é um dogma, ela também é uma escolha. Imagina, né, que esses caras aqui, eu penso assim, ainda no negócio na turma, todo mundo medindo, tem uns que são míopes. Eu sou hipermétrope, todo cara mais velho é hipermétrope. Pode ter um cara que é completamente vesgo, sei lá o que e tal. Então, seria razoável, com essa informação, você botar pesos aqui. Quer dizer, você tem um cara que a medida dele é mais confiável, então ele puxa a média para ele, tem mais peso. E então você esperaria não a média aritmética, mas a média ponderada pelos pesos. Perfeito, vamos dizer assim, digamos que você fez isso. Então vamos fazer o seguinte, ó, tem os pesos P1, Pn. Então eu vou mudar meu produto escalar, eu vou dizer o seguinte, que o produto escalar de x por y vai ser P1 x1 y1 mais Pn xn yn. Esses caras são números positivos. Tudo isso aqui vai continuar valendo. Porque aqui, ó, trocou a ordem, não muda nada. Se você multiplicar 1 por t, o fator t sai qualquer um dos dois que você multiplica. Também distribui, porque aqui aí você vai ter o y1 mais z1, yn mais zn e tal, então isso aqui também distribui. Isso aqui vai continuar sendo verdade, mas eu nem me incomodo porque eu nem usei. Isso aqui continua sendo verdade, isso aqui continua sendo verdade. Portanto, esse teorema continua verdadeiro. Aquela fórmula que eu obtive continua valendo, porque ela só usou essas propriedades aqui, não usei nada das coordenadas. Então, na hora que eu fizer a conta, eu vou continuar, projetei aqui, e aí eu vou ter x escalar u sobre u escalar u vezes u. Só que o meu u continua sendo, né, u igual a 1x igual a x1 xn, só que isso agora é P1 x1 vezes 1 mais Pn xn. O produto escalar dele por ele mesmo é P1 mais Pn vezes o meu U.
Só que, bom, se isso aqui era isso aqui são os pesos, né? Isso aqui é exatamente a média ponderada. Então, esse aqui, né, isso aqui é o meu x barra vezes 1. Então, nessa situação, se eu acredito na média ponderada, eu mudo o produto escalar para ele legitimar agora a média que eu quero. Repara que é uma escolha, agora eu escolhi outro produto escalar. Escolhi, mudei. Por isso vamos dizer, as contas não mentem, mas as hipóteses que você faz podem mentir. Por exemplo, aqui, se você não levasse em conta que tem uns mais cegos, outros menos cegos, o seu chute seria um chute pior. Se você tem uma informação melhor aqui, você vai ter um chute melhor. Se você quiser colocar coisas aqui que vão deturpar o resultado, você coloca. Se ninguém for lá checar, as contas estarão todas certas. Inclusive podem estar programadas no computador sem... Tá tudo certo. Então, na realidade, o produto escalar, esse primeiro que eu coloquei, é o produto escalar mais usual. Mas não necessariamente num problema de engenharia ele vai ser o melhor, porque você tem uma N-upla, se a N-upla são... Quer dizer, cada medida ali corresponde a uma grandeza diferente, você tem que normalizar isso, porque, imagina, se você botou, né, o preço de um insumo, o preço de outro insumo, o preço de outro insumo, vamos dizer, uma pequena variação de preço ali pode ser estrondosa, o outro, uma pequena variação de preço pode não ser nada, ou, sei lá, um está medindo numa unidade, outro está medindo em outra unidade e aquilo, vamos dizer, não está normalizado. Então, você pode ajustar o seu produto escalar para que ele fique mais confiável. Sempre que possível, é bom ter uma medida de distância que seja dada por um produto escalar, porque ela é poderosa, ela tem geometria por trás dela. Nem sempre vai ser possível. Dei exemplos lá que não eram assim. Então, o que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos ficar no exemplo do produto escalar canônico, né, e vamos obter algumas coisas. Mas acho que é bom vocês terem essa coisa, se por acaso algum dia vocês fizerem engenharia aí, num nível que exija isso, é bom ter essa coisa na cabeça, que o produto escalar não é uma definição dos matemáticos. Quer dizer, os matemáticos, na verdade, para um matemático, o produto escalar é isso. E aí tem exemplos, aquele do RN é um exemplo, esse aqui já é outro exemplo no RN. Tem exemplos ainda um pouquinho mais misturados em RN, que você pode misturar as coordenadas desde que, né, você bote aqui uma transformação linear simétrica e tal. Então, nós vamos desenvolver aqui um pouco o aprendizado de geometrizar o RN, de pensar geometricamente em RN, usando essa ideia aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa assim? Então, colocamos aquele produto escalar lá, né? Então, vamos sintetizar a nossa teoria, né? Primeiro, teorema de Pitágoras. Se U escalar V igual a zero, então norma de U menos V ao quadrado igual, vou botar assim,
U menos V igual a UU mais VV. Isso aqui enfatiza, como é óbvio, porque isso aqui é claro que a teoria, na verdade, ela começa com as propriedades, né? Propriedades. UV igual a VU, 2, TU, V igual a U, TV, que é igual a T, UV, 3, U, V1 mais V2 igual a UV1 mais U, V2. Eu vou botar de novo, vou botar isso também, né? O 1 mais o 2, V igual ao 1V mais o 2V. Como matemático, eu me sinto um pouco desconfortável, né, de escrever isso aqui, porque tendo escrito isso, eu não preciso escrever isso. Porque isso aqui, você troca a ordem e usa esse. A mesma coisa, tendo escrito isso aqui, isso daqui é suficiente. Isso aqui é só trocar a ordem e provar. Mas tudo bem. 4, produto escalar de U por U é maior ou igual a zero. E o produto de U por U igual a zero implica U igual a zero. Essas são as propriedades do produto escalar. Ocasionalmente, o nosso produto escalar padrão em Rn tem essa propriedade, I escalar EJ igual a 1, se I igual a J e 0 se I diferente de J. Mas aqui é porque a gente escolheu que esses caras iam ser unitários e perpendiculares. Podia ter decidido diferente. Mudaria. Não, porque afinal, enquanto você está em R2, você pensa lá nos eixos, né, perpendiculares. Oi? Essa daqui? U igual a zero aqui. É zero vetor aqui, tá? Essa daqui decorre da definição padrão, né, que o produto escalar de U por V é igual a U1V1 mais o N Vn. Para efeitos de prova de álgebra linear, eu acredito que nós não sairemos desse produto escalar aqui. Mas para efeito de pensar o que você pode fazer de útil com o produto escalar, é bom pensar que esse não é o único produto escalar. Poderia ser. Então, teorema de Pitágoras, esse daqui. 2, projeção. Não, porque eles são o mesmo. Quando você faz o produto... Não, você tem lá N caras. Aí você faz todos os produtos escalares. Eu quero dizer o quê? Que quando você multiplica o cara por ele mesmo, dá 1. E quando você multiplica por qualquer dos outros, dá 0. Aí a maneira que economizou mais giz que eu encontrei foi essa daqui. Aqui eu fiquei chateado porque eu gastei um giz que eu não precisava. Então, é só isso. Projeção. Projeção, vamos dizer, aqui vamos fazer a figura aqui. U, V, U menos V. Vale também para U mais V, tá? Você também pode fazer assim, né? U, V, U mais V. Então também vale, né? Projeção, figura.
V, U. Traz esse cara daqui. V barra é igual a UV, UU, U. Vou botar VU, que é mais. E aí, vale o quê? Que V menos V barra escalar U é igual a zero. Quer dizer, esse ângulo reto aqui, se você definir esse V barra dessa maneira, quando eu estou em R2, eu construo as coisas e aí eu digo, eu vou calcular o V barra, e quando eu calculo eu tenho isso. E eu já sabia que isso aqui era verdade. Aqui é o contrário. Eu tenho V, tenho U, eu digo, se eu pegar esse mesmo V barra que eu calculei lá em R2 e deu isso, e botar aqui, isso aqui vai acontecer algebricamente. Qual é a importância disso? Esse cara é a projeção, é o cara dessa reta que está mais próximo aqui. Então, a demonstração de que esse cara é o mais próximo, você faz assim, né? Você pega um outro aqui, e aí você tem um triângulo retângulo, e você usa o teorema de Pitágoras. Se você não acreditar, mas você acredita em cálculo, você também pode fazer o seguinte, ó. Você tem aqui V, aqui você tem o U, e esses caras aqui são os caras da forma TU. Então você pega um cara aqui, TU, mede essa distância aqui, V menos TU ao quadrado, que é igual a V menos TU, V menos TU, e calcula o mínimo dessa função. Então você faz F de T igual a V menos TU, V menos TU, que é igual a norma de V ao quadrado mais T2, norma de U ao quadrado, menos 2T UV. E aí deriva igual a zero, ou então diz, eu decorei essa porcaria lá no colégio, né? O mínimo do trinômio do segundo grau, né? Como é que é? É B sobre 2A, não é um negócio assim? Eu nunca sei se é B sobre 2A, vou derivar, porque sai mais barato aqui, né? Então, F' de T igual a zero vai nos dar 2T norma de U ao quadrado menos 2UV igual a zero. Então, T é igual a UV sobre UU. Então, também, cálculo também é álgebra linear. Então, realmente, esse cara daqui é o que minimiza essa distância. Isso é crucial. Isso aqui é o primeiro passo de uma coisa fundamental, que é a seguinte: você tem uma massa de dados enorme, sei lá, um monte, tem um negócio. Exemplo mais simples: você tem um arquivo enorme que representa uma imagem, um som, uma música, alguma coisa assim, com um monte de dados. E você quer compactar esse negócio. O que é compactar? Você tem um negócio num RN grandão e você quer jogar num subespaço de dimensão menor. Porque para guardar um cara em RN, você precisa de N coordenadas. Para guardar um cara num subespaço de RN, embora os caras sejam de RN, você pode pegar uma base desse subespaço, que tenha K vetores, com K bem menor que N, eventualmente, se ele for menorzinho, né? E aí você precisa só de K informações, fora os vetores da base. Então, o que você faz? Você projeta ortogonalmente no espaço.
de maneira que você tem o cara que está mais próximo. Então, oi. Esse exemplo que o senhor deu, normalmente, isso inclui perda de informação pelo caminho. Sim. Por quê? Como é que Porque você tem, né? Você tem um cara que está aqui, ele tem coordenadas x e y. Para você achar ele, você precisa saber o x e o y. Aí, você diz assim, ó, mas eu vou pegar um múltiplo desse vetor aqui, AB. Então, ele vai ser TAB. Aí, eu projeto aqui e digo, esse cara daqui vai ser um certo T0 vezes AB. Eu só guardo o T0. Digamos que eu vou fazer isso com um monte de caras, vou projetar todo mundo aqui. Então, a informação dele é essa. Com isso aqui, eu só consigo localizar esse ponto. Esse ponto daqui, ó, qualquer ponto daqui, dessa reta perpendicular, vai se projetar nele, eu não sei. Eu só sei que o meu ponto original estava nessa reta. Se eu disser, bom, aqui em R2, se eu disser qual era a distância, então eu estou dando dois números, o T0 e a distância. Aí era melhor dar o X e o Y logo, né, que era... Não necessariamente, né, porque de repente... Tá? Então, quando você compacta, você perde informação, é verdade, perde, não recupera nunca mais. Mas pode ser que você não precise. Ou você considere que é melhor aceitar essa perda de informação pelo ganho de carregar menos peso. Tipo, sei lá, telefone, você não tem tempo para transmitir aquele som perfeito, porque senão você vai ficar que nem o cara do Jornal Nacional lá, que o cara fala e o cara fica lá esperando depois de 2 segundos, eles, tá, aí começa a responder. Né? Então você quer o negócio mais rápido. Ou você quer, vamos dizer, você tem uma massa de dados muito grande e você não tem espaço para guardar aquilo tudo, você vai guardar uma coisa compactada que ainda te dê o que você quer. Ou você tem um problema, uma coisa que a gente vai ver é assim, eventualmente você tem um problema que não tem solução. Estou vendo, cara de engenheiro, como assim um problema que não tem solução? Isso contraria o segundo princípio da engenharia. Né? O primeiro princípio é qualquer solução é melhor do que nenhuma solução. Né? Ou vamos dizer assim, é quase que uma nova versão do princípio fundamental. Né? Então significa que não existe problema sem solução. Vamos chegar a dizer não tem solução. Dá uma solução qualquer, foda-se. Então, mas já que você vai dar a solução errada, você procura a solução menos errada. Né? Então, vamos dizer, o seu problema não tem solução. Você quer que o negócio, sei lá, te dê, você vai lá rodar alguma coisa e você quer que ele te dê uma resposta X. Só que você não consegue X, mas você consegue aqui, um cara aqui assim, você procura um X barra aqui que seja o mais próximo possível de X. Essa é a solução e tal. Você, vamos dizer, na intimidade você sabe que é a melhor que você pode dar. De repente, todo mundo vai ficar feliz com a sua solução, ninguém vai nem notar que ela não era perfeita. Né? Então, mesma coisa. Né? Quer dizer, estar o mais próximo possível do ideal é escolher o menor erro. Quando você tem o erro medido dessa maneira geométrica, né, o menor erro é a projeção. Claro que às vezes a coisa é pior, né? Você tem uma coisa que é redonda, que vamos dizer que é curva assim, e aí a projeção já não é tão clara, mas esse é vamos dizer, um bom ponto de partida. Então, projeção numa reta é simples. Agora, quando você quer projetar num subespaço, tem que pensar melhor. Então, isso é o básico, propriedades, teorema de Pitágoras, projeção. Agora,
tem a ideia de base, que não é a base canônica, mas é parecida com a base canônica. Repara, você tem aqui um vetor V. Aí você quer escrever V como x1, ε1, mais xn, εn. Esses caras, supõe que eles formam uma base. Normalmente, o que você faz? Você diz, bom, ε1 é igual a A1, a N1. εn é igual a A1N, a NN. E aí você quer V1, Vn igual a x1, A1, a N1, mais xn, A1N, a NN. Ou seja, você quer resolver um sistema linear. É caro. Vamos dizer, se n for 1000, é barato, o computador faz para você. Mas se for, sei lá, 1 bilhão, talvez já fique mais caro. O caro é porque o número de operações é da ordem de n ao cubo. Mas digamos que você saiba o seguinte, que εi, escalar εj, é igual a 1, se igual a j, e 0, se diferente de j. Ou seja, você sabe que esses caras são unitários e ortogonais. Aí o que você faz? Eu chamo em homenagem ao Fourier, truque de Fourier. Aos 250 anos do Fourier esse ano, foi acho que agora em março, você multiplica dos dois lados por εi. V escalar εi é igual a x1 ε1 mais xn εn escalar εi, que é x1 ε1 εi mais xi εi mais xn εn εi. E aí todo mundo aqui é zero, exceto esse, que é igual a... Portanto, xi é igual a V escalar εi. Bom, nem precisava ser 1, né? Se não fosse 1, vou só, no caso, vou até ser mais geral um pouco, só dizer que isso é zero se i diferente de j. Tá? Vamos dizer que os caras sejam só ortogonais e que sejam não nulos, né? Então aqui você bota custou aqui, ó, 2 vezes n multiplicações e uma divisão. 2n mais 1 vezes n da ordem de n ao quadrado. Então você caiu de n ao cubo para n ao quadrado. Quando n é 1 bilhão, isso é muita coisa. Então, quando você tem uma base em que os vetores são ortogonais, e se ainda por cima eles forem unitários, é uma beleza. Vamos dizer, é o nosso 3, truque de Fourier. Então, tivemos teorema de Pitágoras, projeção, truque de Fourier.
Né? O truque de Fourier se resume a isso aqui, né? Claro, aqui εi diferente de zero para todo i, né? Se forem unitários, não precisa dividir aqui. Eu estou me sentindo até dando assim o resumo da matéria para a prova. Isso aqui é a terceira coisa importante. Aí a projeção, né? Vamos projetar num plano. Tem um videozinho que eu fiz que tem isso, está lá em algum lugar, não na página do oficial, mas na minha página do ano passado tem. Que é o seguinte, imagina assim, você tem aqui um plano, aí tem um vetor V aqui, né? E você quer projetar ortogonalmente aqui e obter o vetor V barra. Tá? Digamos que aqui é a origem. Né? Então, esse aqui é um subespaço. Suponha que esse subespaço é um plano, nós estamos em R3 e tal. Se você tiver isso, dá para fazer fácil. Porque, olha só, imagina que você tem aqui um ε1 e um ε2. Estão aqui no plano. Que formam uma base ortogonal aqui. Vamos supor, assim, para simplificar, que ε1 escalar ε2 igual a zero e que ε1 escalar ε1 igual a 1 e ε2 escalar ε2 igual a 1. Não é fundamental, mas simplifica. Eu quero achar, eu tenho V, então a minha ideia é que eu tenho V, tenho ε1, tenho ε2. Eu quero V barra. Claro? Bom, o meu V barra, ele pode ser escrito x1 ε1 mais x2 ε2. Afinal, esses dois são uma base aqui desse espaço. E eu sei que x1 é igual, se eu multiplicar por ε1 dos dois lados, vai me dar V barra escalar ε1, x2 igual a V barra escalar ε2. Você vai dizer, então está resolvido. Não, não está resolvido porque eu preciso do x1 e do x2 para saber quem é o V barra. Então eu não tenho V barra para botar aqui. Tá? Mas eu sei, ó, que o V barra que eu estou procurando é tal que V menos V barra é perpendicular aqui. Então, o produto escalar desse por ε1 e por ε2 é zero. V menos V barra escalar ε1i é igual a zero. Então, em vez de V barra, aqui eu posso botar V. Porque eu posso escrever, ó, V barra é igual a V menos V barra. Quando eu botar isso no produto escalar, esse aqui não faz nada. E o V eu conheço. Tá legal? Então eu posso simplesmente fazer aqui, ó. E pronto. Achei o V barra e esse aqui é o meu erro. Esse é o cara mais próximo neste plano desse daqui.
vantagem, nada aqui envolveu R2, nem R3, nem coordenadas, nem nada. Supõe que aqui seja um subespaço E e ele tem uma base ε1, εk com essas propriedades aqui. Aqui, εi escalar εj igual a 0 se I diferente de J e 1 se I igual a J. Então eu faço exatamente a mesma coisa. 4. Projeção sobre E, com a hipótese que ε1, εk base de E com εi escalar εj igual a 0 se I diferente de J. Eu vou fazer a mesma coisa só botando o denominador aqui. Então, é a mesma coisa, só que em vez de ter 2, tem K. Tem K vetores aqui. O V barra vai ser x1 mais x2 mais xk εk. Isso daqui vai valer do 1 ao K. Isso aqui vai valer para todos os I, então essa substituição aqui vai ser a mesma. Então aqui eu vou dizer que V barra igual a projeção de V sobre E. Projeção aqui entendido, projeção ortogonal, né? V barra igual a x1 ε1 mais xk εk com xi igual a V escalar εi sobre εi. Aqui eu botei esse denominador porque eu não quis supor que eles eram unitários. Tá? Resta um ponto que é, bom, para fazer a projeção eu preciso da base ortonormal. Então uma pergunta natural é, será que sempre tem uma base ortonormal? Será que eu consigo fabricar uma? Acho que eu vou fazer, que horas são? 4h22. Então, tem um problema, né? Em geral, você pode ganhar um subespaço e ele não tem uma base. Ele tem uma base, mas não era ortonormal. Veio, seu fornecedor entregou, era tão barato que você comprou, mas agora você vai ter que processar ela para virar uma base ortonormal para você poder trabalhar. Tem um certo custo, mas a ideia é fazer a projeção. Você começa assim, digamos assim, que você tem V1, VK, base de E. Então, você começa assim, né? Você pega V1, aí faz ε1 igual a 1 sobre norma de V1, V1. Claro, pegou o unitário, digamos que o V1 era pequenininho, ele aumentou, virou ε1. Agora você tem o V2. O que você faz? Projeta o V2 aqui e fica, não com esse, mas com a sobra. O V2 não pode ser múltiplo do V1, porque eles são linearmente independentes. Então você pega, faz V2 escalar ε1 vezes ε1, já é, o ε1 é unitário.
Então você já pode fazer V2 escalar epsilon 1, epsilon 1. Esse aqui já é a projeção. Aí você faz V2 menos isso, que é esse cara aqui. Chama esse cara daqui de U2. E aí você faz epsilon 2 igual a 1 sobre norma de U2, U2. Aí você está com a base ortonormal do espaço gerado por V1 e V2. Agora você pega o V3 e projeta. Ele não pode estar no espaço, você projeta, pega o erro e normaliza. Então, se você tiver epsilon 1 até epsilon k, você faz isso aqui. Você faz U k mais 1 é igual a VK mais 1, que é o seu próximo. Né? Tá aqui assim, ó, você tem aqui o espaço, aí você tem aqui epsilon 1, epsilon k. Tem aqui o VK mais 1. Ele não está aqui porque esse espaço é gerado pelos vezes anteriores. Aliás, K mais 1 não pode, né? Porque eu fui até o VK. Então vamos aqui. Vamos até o I. I. Epsilon I. VI mais 1. Pega esse cara, projeta aqui, pega esse, chama de UK mais 1, depois normaliza. Então você faz o I mais 1, né? O I mais 1 é VI mais 1, menos isso aqui, ó. VI mais 1, epsilon 1, epsilon 1, mais VI mais 1, epsilon I, epsilon I. Isso aqui é a projeção, é esse cara aqui. Esse cara é o que sobrou. E aí você faz epsilon I mais 1 é igual a 1 sobre norma de UI mais 1, UI mais 1. Então, um algoritmo chama-se processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. São os caras, os pais da criança. Esse Schmidt, acho que Schmidt é um cara que trabalhou muito com esse negócio aí, teve muitas ideias interessantes. Então esse é o, vamos dizer, é o 5, né? É aqui. Todo espaço com produto interno tem base ortonormal, obtida dessa maneira. Então, entenderam? É um negócio iterativo. Você pega o primeiro, normaliza. Pega o segundo, projeta na direção do primeiro, pega a diferença, é perpendicular, normaliza. Aí pega o terceiro, projeta no plano gerado pelos dois primeiros, pega o erro, vamos dizer assim, normaliza. Aí pega o quarto, projeta no espaço gerado pelos três primeiros, três que você já tem normalizados, pega a diferença, normaliza e assim vai. Cada passo você tem uma base ortonormal do espaço gerado até aquele passo. Isso vamos dizer, se você tiver muito que fazer a projeção, é uma maneira, talvez seja cara, existem eventualmente outras maneiras que podem talvez ficar mais baratas, não sei, dependendo da situação, mas em princípio você precisa disso para projetar. A outra maneira é ir aproximando o cara mais próximo, né?
Você dá um chute aqui e diz, não, esse cara daqui ainda não minimiza a distância, eu vou procurar ver para onde que eu ando para melhorar e tal, até chegar perto. Mas aqui em termos de teoria, vamos dizer, a gente precisa saber que existe isso. Tem um caso muito interessante, eu vou só apresentar ele, muito interessante, muito importante, que é justamente o caso em que você quer resolver um sistema que não tem solução. Vou esboçar assim. Imagina que você tem uma matriz A, M por N, e aí você quer resolver a x igual a y. Então está aqui o seu Rn, está aqui o seu Rm, e está aqui o seu y. Você quer achar o seu x aqui. Imagina que o seu sistema seja tal que a imagem não é o Rn, não é o Rm. Né? A imagem de A é um subespaço assim e, infelizmente, o y não está nele. Então, é um sistema que não tem solução. Então, nós estamos exatamente na situação, né? Temos um problema que não tem solução, mas nós aprendemos, nós somos engenheiros, não existe problema sem solução. Então, tipicamente você vai procurar o quê? Esse cara aqui. Aí esse cara vai ter um x0, porque ele está na imagem, tem um x0 aqui. Pode ser, até, vamos dizer, se for o caso R2, significa que essa transformação também não é injetiva, na verdade vai ter uma reta de x0 aqui, vai ter um monte de x0 aqui. Se você olhar para a matriz, né, a matriz é assim, A11, A1N, AM1, AMN. Esses caras aqui, vamos chamar assim de Y, não sei se deveria chamar de Y, vou chamar de V1, VN. Né? V1, VN são os caras que geram a imagem. E esses caras aqui, o 1, o M, são os caras que são perpendiculares ao núcleo. Quer dizer, você tem aqui o núcleo de A, esses caras aqui vão aqui no zero. E aqui está o perpendicular, que é esse cara daqui. É gerado por esses V's. Agora, tem uma transformação engraçada aqui que a gente pode fazer, que é pegar a transposta. Se você pegar a transposta é assim, né? A1, A1N, AM1, AMN. Você pode olhar ela como uma transformação daqui para cá. A imagem dela é gerada por esses caras aqui, que são, né, o 1 até o M. Esses caras aqui geram. Então, essa transformação ela vem daqui para cá. E esse cara aqui é levado bijetivamente aqui pela... Né? Porque o núcleo vai em zero, esse cara é perpendicular, ele é levado bijetivamente na imagem. Então, existe um único x0 aqui, que vai no y0. Tá?
Estou lembrando assim, do teorema do núcleo da imagem, a construção era essa, né? Você tem um núcleo, todo mundo vai em zero, então qualquer espaço paralelo ao núcleo, todo mundo vai lá. Se eu pegar o perpendicular aqui, cada um aqui tem um cara que vai na imagem. Então esse y0 tem um x0 aqui. O y menos y0 é esse cara daqui, né? Ele é perpendicular a esse daqui. A imagem era gerada por esses daqui, né? Que são esses daqui, né? Aqui, ó, V1, Vn. Então a imagem é gerada por esses caras. Esses caras aqui são perpendiculares, quer dizer, esses caras geram esse cara daqui, e eles são perpendiculares ao núcleo. Quer dizer, todo mundo que é perpendicular a eles está no núcleo. Então, este cara aqui é perpendicular à imagem. Ele está no núcleo. Se eu aplicar a transposta nesse cara, vai dar 0. Então, se eu fizer a transposta de y menos y0, isso vai dar 0. Mas então, o y é igual a y0 mais y menos y0. Então, se eu fizer a transposta de y, é igual a transposta de y0, mas a transposta disso que é 0. E o A de x0 também é y0. Então, eu tenho também que a transposta de A de x0 é igual a transposta de y. Bom, mas o que eu disse é o quê? O núcleo da transposta é perpendicular a esse cara. Então, esse cara é o espaço perpendicular ao núcleo. Então, a situação aqui vamos dizer, similar, né? Aqui eu tenho o núcleo da transposta e esse aqui é perpendicular. Então, a transposta leva esse cara objetivamente para cá. E a imagem dele é esse cara aqui. Então, se eu fizer a transposta A de x0 igual a transposta de y0, o x0 que vai resolver isso vai ser o meu x0. Então, o meu x0, ele satisfaz isso aqui. Então, eu simplesmente... E tem esse cara. Esse cara existe. Então, eu tenho que resolver a transposta A de x0 igual a transposta o y eu tenho, a eu tenho, a transposta eu tenho, isso aqui, só que agora esse sistema tem solução. E ele vai me dar o meu y0, que é a solução mais próxima, e eu nem precisei projetar, né? O y0, né? Porque parecia que eu ia ter que pegar o y, achar esse cara, projetar aqui, e depois resolver o sistema lá. Na verdade, eu não precisei projetar, eu fico com um sistema até mais, vamos dizer, aqui em Rn, né? Pode, eventualmente, vamos dizer, se eu tiver sorte, né? O m é muito... Com sorte, o m é muito maior que o n, e aqui eu fiquei com um sistema menorzinho para resolver.
Não estou dizendo que é uma maravilha, mas significa que eu tenho um critério, né, que me acha. Esse x0 ainda tem a propriedade que é a seguinte, né? Dentre todos os caras que vão no y0, ele é o menorzinho. Porque, olha só, como aqui é perpendicular, o zero se projeta aqui perpendicularmente, né? Então, parece ser o melhorzinho. Quer dizer, aqui na reta, né? Porque podia ser uma coisa mais tortinha assim. Né? Isso daí não te dá o y do seu eu queria achar? Hã? Isso daí, essa transformação não te dá o y do seu eu queria achar desde o começo? Não, o y está dado. O meu problema é resolver a x igual a y. O y está dado e ele está fora da imagem de A. Então o problema não tem solução, né? Eu estou dizendo que teria solução se eu projetasse o y aqui e achasse o y0. Mas com isso, eu montei um problema em que eu não preciso projetar aqui. Eu posso só escrever isso assim. De certa forma, é uma solução por mínimos quadrados, no sentido que esse x0 aqui vai me dar o y, tal que a soma dos quadrados das diferenças das coordenadas aqui é mínima. Tá? Mas mínimos quadrados é isso, é o cara que está mais próximo pela distância medida pelo produto escalar. Tá? Esse nome, mínimos quadrados, variância também. Não sei se vocês repararam, mas quando eu peguei esse cara daqui, que era o x barra, ele era dado pela média, esse daqui. A diferença é a soma dos quadrados dos erros em cada coordenada. Sem a raiz quadrada, entendeu? O erro é a raiz quadrada da soma. Então, tirando a raiz quadrada é o desvio padrão. Sem a raiz quadrada, para você não ter que ficar calculando a raiz quadrada, é a variância. Então, acho que por hora, eu não sei se ficou mais alguma coisa no programa para a próxima prova, além do que eu falei hoje. Vou até verificar depois. Pode ser que tenha acabado o programa hoje. Não sei. Não reparei bem. Depois a gente verifica. Tá?